muito bom dia, minha gente. Hoje é dia 1º de março, agora são 7h19 da manhã. Louvar a Deus pela vida, minha mãe, nós Ramos também por aqui. E hoje, como eu disse para vocês, eu vou estar compartilhando a partir de hoje até sexta-feira na carta de São Paulo direcionada à igreja de Filipos. Nós outros dizemos Filipenses. Minha gente, é interessante notar que São Paulo ele vai visitar a cidade de Filipos em ocasião da sua segunda viagem missionária. Recordam-se, lá no texto de Atos, o texto vai dizer que Paulo estava na cidade de Troade, junto à sua comitiva, se assim posso dizer, missional ou ministerial, e havia um intuito no apóstolo de ir para uma região da Ásia chamada Bitínia. Esse era o desejo que permeava o seu coração, ir até a Bitínia, compartilhar da fé em Cristo Jesus. Mas certa noite Paulo tem não apenas um sonho, ele tem uma visão, e nessa visão ele vê um varão macedônio, talvez, por que não dizer alguém, numa linguagem mais próxima da nossa realidade, alguém que habitava o território que hoje corresponde à Grécia. E esse varão macedônio, esse homem vestido com vestes típicas da Macedônia, dizia nessa visão: passa a Macedônia e socorre-nos, ou ajuda-nos. Óbvio que eu estou falando aqui em nível de resumo. Paulo então compreende através dessa visão que o desejo de Deus é que ele não fosse para a Ásia, mas que ele fosse para a Europa. E aqui é um ponto interessante de nós tomarmos nota. Olha só, Paulo tinha uma motivação que era correta. Ele desejava compartilhar a fé, desejava compartilhar o evangelho na Bitínia. Contudo, o propósito de Deus para ele era distinto. Talvez Paulo não imaginasse, quando decidiu atender à voz de Deus, que a partir da sua ida para o território europeu, porque até então o seu ministério estava concentrado na Ásia Menor, possibilitaria com que ele alcançasse milhares de pessoas e ficasse com o seu nome, o seu ministério cunhado na história como o apóstolo dos gentios. Aí há um ponto interessante a notar: nem sempre os nossos projetos, por melhores que sejam, vão condizer ou vão estar em acordo com o propósito, os projetos de Deus para a nossa vida. Aí nem sempre os nossos projetos vão estar em acordo com os projetos de Deus para a nossa vida. Aí é necessário a sensibilidade, essa é a palavra, é necessária a sensibilidade de atendermos ao projeto de Deus, atendermos ao propósito de Deus, por mais complexo que esse pareça ser, porque sempre que assim o fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Talvez você estabeleceu no seu coração algum plano, algum objetivo, algum desejo, e eventualmente você recebeu uma resposta de Deus, um direcionamento de Deus que destoe do plano que você estabeleceu. E aí talvez você se questione pensando: poxa, mas o projeto que eu estabeleci, o desejo que eu tenho no meu coração, é um desejo tão legítimo, é algo bom, eu vou ajudar pessoas, é algo que vai me dar condições de ter uma vida melhor, de ter um futuro melhor, e Deus está me direcionando para algo tão assim diferente, distinto. Prefira sempre, opte sempre por atender à vontade de Deus e você vai ser abençoado. Então Paulo atende à vontade de Deus, compreendendo esse princípio que o projeto de Deus é melhor, até porque o Senhor, veja bem, minha gente, nós olhamos e visualizamos apenas o agora. A nossa visão não alcança o amanhã, não alcança os dias a posterior. Contudo, nosso Deus, a Bíblia diz que os seus caminhos são mais altaneiros, mais elevados do que o nosso. Então, por isso, atenda à vontade de Deus. São Paulo, então, vai para a Europa, ele vai chegar a posterior na cidade de Filipos, e ali ele começa, por volta do ano 52 depois de Cristo, desenvolver o seu ministério. A primeira pessoa a receber Cristo no continente europeu foi uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, uma importante comerciante, e a partir dessa mulher, o carcereiro posteriormente recebeu Jesus. Uma jovem que estava tomada por espíritos malignos, né? Tinha um espírito de adivinhação, foi liberta e também foi alcançada por Cristo, e uma igreja próspera e abundante foi estabelecida na cidade de Filipos.
10 anos depois, aproximadamente, Paulo então vai escrever essa carta à igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, e é uma carta que ele escreve enquanto preso na cidade de Roma. Trata-se aqui da sua prisão domiciliar, porque Paulo é preso em Roma por duas ocasiões. A primeira nessa prisão domiciliar e uma segunda ocasião onde ele é preso no momento que antecede a sua morte. Então aqui trata-se de uma prisão domiciliar depois de ter estado pelo menos 2 anos preso na cidade de Cesareia. Paulo apela a Roma, eu estou falando aqui em absoluto resumo, ele apela para ser ouvido pelo imperador, então ele vai ser conduzido a Roma e vai passar ali um período em prisão domiciliar até que pudesse ter a sua causa resolvida. E eu quero compartilhar então com vocês, e obviamente não vai ser possível nos devocionais da manhã compartilhar todo o texto, mas eu quero a cada dia dessa semana extrair parte de cada um dos textos ou de cada um dos capítulos do texto de Filipenses para nós crescermos juntos aqui, pensarmos juntos, refletirmos juntos. Então eu lhe convido, Filipenses capítulo 1, vamos ler aqui dos versos 12 a 14, Filipenses capítulo 1, versos 12 a 14. A dinâmica é sempre a mesma, você anotar o texto aí na sua casa, para depois apreciá-lo com cuidado e com tranquilidade. A boa palavra ministrará ao seu coração. Filipenses capítulo 1, vamos aqui entre os versos 12 e 14. Diz assim a boa palavra de Deus. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio, as versões mais tradicionais vão dizer assim, de ficar evidente a toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas ou por minhas prisões, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Leia uma vez mais Filipenses 1, versos 12 a 14. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho, de tal modo a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versos 12 a 14. Minha gente, é interessante nós percebermos nesse texto, Paulo está escrevendo para Filipos, e quando você avalia a forma com que ele escreve para a igreja de Filipos, você vai perceber que Paulo tinha um apreço, Paulo tinha, por que não dizer, carinho por essa igreja, a igreja estabelecida na cidade de Filipos. E é muito provável que esses irmãos que haviam sido alcançados por ele, talvez a primeira igreja, talvez não, a primeira igreja estabelecida por Paulo em continente europeu, nutrissem por Paulo do mesmo carinho, do mesmo amor, e eles agora estão preocupados com o apóstolo, haja visto que ele está preso, tolhido da sua liberdade, tolhido das oportunidades ou da possibilidade de desfrutar de liberdade. Então há uma preocupação da igreja em Filipos enquanto a Paulo. Como será que está o nosso pai espiritual? Como será que está aquele que nos apresentou o Evangelho? Paulo, então, sabendo dessa preocupação, ele escreve essa carta à igreja de Filipos, a fim de trazer-lhes ou de atualizar-lhes sobre o que estava acontecendo com ele naquele momento. E é interessante nós notarmos, sobretudo nesse texto que nós lemos agora, que não me parece Paulo estar preocupado, não me parece Paulo estar fatigado na perspectiva emocional, não me parece estar em desespero. Imagine só, você está preso ainda que numa prisão domiciliar, mas é uma prisão, você não pode fazer o que você quiser, quando você quiser e da forma que você quiser. Você está na iminência de ser julgado, e os julgamentos naquele período poderiam custar-lhe a vida. Mas Paulo escreve de uma forma tão segura, ele escreve de uma forma tão vívida e tão certo de que está dentro daquilo que é o propósito de Deus, que chega a ser um tanto que encantador você pensar, poxa, como alguém nessa circunstância pode estar em condições de motivar outros que estão
na postura ou na condição de estarem livres. O que é que leva o apóstolo, ainda que numa condição adversa, ainda que numa condição complexa, conseguir ter tanta graça de abençoar aqueles que eventualmente estão preocupados com ele? Então esse sentimento surge quando olhamos para esse texto. Eu estava pensando sobre isso e avaliando que Paulo tinha uma forma distinta de enxergar a vida. Ele não se permitia ser vítima, e aí permita-me a redundância, ele não se permitia ser vítima do vitimismo, ele não se permitia ser vítima da murmuração. Pelo contrário, ele observava as crises, os problemas e as dificuldades como oportunidades para exercer aquilo para o que ele foi chamado. Então ele está dizendo: minha gente, olha, eu quero que vocês saibam que as minhas prisões, que o fato de eu estar recluso, tornou-se uma oportunidade para compartilhar o evangelho com toda a guarda do palácio, e não somente para compartilhar o evangelho com toda a guarda do palácio. Através das minhas prisões ou da minha prisão, eu tenho também conseguido motivar a igreja estabelecida em Roma, e agora eles me vendo preso, eles estão compartilhando da fé com muito mais ousadia e com muito mais coragem. Então perceba que Paulo enxerga ou percebe os problemas não como uma espécie de retaliação, não como uma espécie de alguma coisa que vai, de certa forma, bloquear o avanço daquilo que ele propôs a fazer. Pelo contrário, ele observa os problemas, crises e dificuldades como oportunidades para avançar enquanto ao seu propósito. Pastor, mas o que é que isso tem a ver com a gente? Isso tem tudo a ver com a gente. Minha gente, nós também precisamos, me permita, adquirir essa capacidade de olhar a vida, essa capacidade de olhar os problemas não como alguma coisa que vai nos bloquear, não como alguma coisa que vai nos impedir de avançar. Pelo contrário, olharmos os problemas como oportunidades para vivermos algo da parte de Deus. Eu acredito que essa é a visão que nós devemos absorver, que crises, em geral, geram para nós oportunidades. E aí, pensando nisso, eu estava avaliando o seguinte: minha gente, e eu dizia agora há pouco para vocês, não nos permitamos ser vítimas da murmuração, do vitimismo. Porque eu fui... Paulo podia estar muito bem na prisão escrevendo à igreja de Filipos: olha, tanto tempo sendo fiel a Deus, e agora eu estou preso, tanto tempo fazendo a vontade do Senhor, e agora eu estou recluso, olha, não vale a pena, olha o sofrimento que eu estou passando, eu estou sendo de certa forma punido por Deus. Mas ele não se permite estar assim. A gente vai ver nos textos a posterior que ele transmite graça, alegria para aqueles que o ouvem. Meus irmãos, não se permita ser vítima do vitimismo ou da murmuração, não se permita ser alguém que está o tempo todo reclamando das situações, reclamando da vida, reclamando das dificuldades, por mais que elas sejam reais, por mais que elas tragam incômodos. Perceba nessas dificuldades, pelos olhos da fé, portas que se abrem da parte de Deus. E aí, refletindo sobre tudo isso, eu quero pontuar aqui para vocês que os momentos de dificuldades, os momentos de problemas ou de tribulações são excelentes oportunidades para nós usarmos a nossa fé. Agora mesmo nós não estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo de pandemia. Minha gente, é tempo de usarmos a nossa fé. É tempo de acreditarmos que nesse cenário tão hostil e tão desafiador, Deus pode fazer coisas extraordinárias ao nosso favor. Não há melhor período, não há melhor tempo do que esse para usarmos a nossa fé. E eu quero nesta manhã, nesse primeiro devocional da manhã, te estimular a usar a sua fé. Talvez você tenha um sonho, talvez você tenha um projeto, talvez você tenha um objetivo que alguém diga: nesse ano não dá para você fazer isso, tem tudo para dar errado. Estabeleça a sua fé dizendo: eu creio que por mais adverso que seja o cenário, Deus pode sim fazer com que eu alcance esse propósito, Deus pode sim permitir com que eu alcance esse objetivo
nesse cenário de crise. Então use a fé, exercite a sua fé. Eu falava com a minha esposa ontem o quanto de coisas que nós perdemos da parte de Deus porque não usamos a nossa fé, porque não cremos o suficiente para que Ele pode transformar situações, sejam elas quais forem. O quanto de bênçãos estão atreladas ao exercício da fé e que nós nos distanciamos porque não exercitamos fé. Eu me recordo sempre daquele texto em que os discípulos estão no barco, Jesus está dormindo, o barco está sendo assolapado e aí eles estão desesperados, alguém acorda Jesus fala assim: minha gente, vocês esqueceram, isso em minhas palavras, que vocês têm a fé, usem a fé de vocês e o problema vai ser resolvido. Talvez agora mesmo você está sendo confrontado por uma situação que se avoluma acima das suas forças e ainda que reconheçamos a nossa fragilidade, não se esqueça, nós temos um Deus poderoso que age ao nosso favor. Use a sua fé. Parafraseando aquilo que ocorre lá no texto de Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia diz que Ezequiel está caminhando em volta de um vale que está cheio de ossos. Aqueles ossos representam desesperança, aqueles ossos representam a linha final, aqueles ossos representam a não possibilidade. Mas a voz que se ouve para Ezequiel é a seguinte: profetiza a esses ossos, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Como profetizar para ossos? Ossos não têm sistema auditivo formalizado para que receba informação, mas a voz de Deus está dizendo: profetiza. Com isso eu estou dizendo para você esta manhã, diante do cenário que você está enfrentando, profetiza. Eu creio, Deus abrirá uma porta. Isso não é confissão positiva não, minha gente. Isso é exercício de fé. Eu acredito, Deus estabelecerá favor para mim. Eu acredito, Deus me dará condições de alcançar essa bênção que eu preciso. Deus reverterá esse quadro. Eu acredito, Deus fará com que eu tenha um casamento feliz. Eu acredito, o Senhor me permitirá ser um homem ou uma mulher realizada para a glória do nome dele. Eu creio, meus filhos servirão ao Senhor. Há uma autoridade de Deus dispensada sobre as nossas vidas. Exerça a sua fé. Creia que Deus pode fazer. Quando nós exercemos a nossa fé em Deus, cenários até então secos, ambientes até então improdutivos, tornam-se produtivos. O caos dá lugar à ordem, a desordem dá lugar à ordem. Então ministre, profetize no ambiente que você está inserido. Não se permita ser, como de certa forma, refém dos seus problemas, mas nessa manhã se coloque diante de Deus e diga: Senhor, é verdade, eu tenho problemas, é verdade, eu tenho dificuldades, é verdade, com muitos deles eu não sei lidar, mas eu quero colocá-los diante do Senhor, porque eu acredito que aquilo que eu não posso resolver, o Senhor resolve. Eu acredito que as portas que eu não posso abrir, o Senhor abre. Minha gente, se nós crermos, escute o que eu estou dizendo aqui para vocês, se nós acreditarmos ainda nesse ano de 2021, o Senhor nos surpreenderá de uma forma maravilhosa. Eu tenho dito frequentemente, desde o início desse ano, 2020, o ano passado, foi um ano em extremo desafiador, foi um ano em que as coisas fugiram ao nosso controle, mas jamais fugiram ao controle de Deus. Mas olha, eu posso dizer agora com muita gratidão ao Senhor, foi o ano que Deus mais nos abençoou em nível de igreja local, em nível de ministério. Olha que coisa maravilhosa, Deus deixando claro que Ele não depende em absoluto, escute o que eu estou dizendo, Deus não depende em absoluto de questões humanas para estabelecer propósitos. Deus é Deus em definitivo. Então creia. 2021, pastor, mas começou meio ruim, hein, pastor? Olha as notícias aí, o senhor não leu? Ontem à noite eu vi o jornal, pastor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Em absoluto, não é fugir da realidade do mundo, mas é acreditar que nessa realidade Deus pode fazer algo maravilhoso. É nós sermos guiados não por aquilo que rege a terra, mas é nós sermos guiados pelos princípios que regem o céu. É esse o sentimento que percorre a alma do apóstolo, que agora mesmo em prisões está dizendo para a igreja em Filipos: minha gente, fiquem tranquilos, a minha prisão está contribuindo para o progresso do evangelho. Tem mais gente aqui sendo abençoada, tem mais gente aqui recebendo a palavra. Toda a guarda do palácio já está sendo evangelizada e, mais do que isso, a igreja aqui em Roma está sendo profundamente motivada enquanto a viverem o propósito de Deus. Então fiquem tranquilos, isso aqui está contribuindo para o nosso avanço. Aí eu me recordo daquilo que São Paulo também escreve à igreja em Roma. Tenham por certo que
todas as coisas. Escute, olha o que o texto diz. Não são algumas coisas. Não são apenas algumas situações. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não se permita ser vítima da existência, mas olhe o mundo pela perspectiva da fé. Perceba em todas essas crises oportunidade de fazer Jesus conhecido. Quantas pessoas agora mesmo estão esperando uma palavra? Nós temos essa palavra. Quantas pessoas agora mesmo não estão carentes de uma direção? Nós temos essa direção. Aqui mesmo na nossa cidade, quantas pessoas com a alma faminta de Cristo? E esse é o momento da gente compartilhar o Evangelho. Esse é o momento de você dizer para alguém: tem esperança, tem jeito, há uma oportunidade. Paulo está preso. Ele está vivendo um momento de dificuldade, mas ele está compartilhando com cada soldado, porque você sabe que ele, enquanto preso na sua prisão domiciliar, ele sempre estava supervisionado por um soldado do exército romano. E todas as vezes que havia troca de turno, ele dizia: eu quero lhe contar uma história, eu quero lhe contar a razão por que estou aqui. E muitos desses soldados receberam Cristo como Salvador. E agora o Evangelho está entrando dentro da casa do imperador. O imperador, que era contra a palavra, não sabia ele que o Evangelho já estava dentro da sua casa. Os seus guardas pessoais já eram praticantes da fé. Paulo está preso, mas está compartilhando o Evangelho. Qual que é a crise que você está enfrentando? Qual que é o problema que você está enfrentando? Minha gente, eu tenho compartilhado de Jesus já há alguns anos. 20 anos. Mais de 20 anos. Desde a minha adolescência. E o que move o meu coração, o que move a minha alma a permanecer nessa postura de compartilhar Cristo, é a certeza, escute, é a certeza de que Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. É a convicção que Ele é real. Escute, o nosso Deus não é um Deus assim fantagórico. Ele não é fruto de uma imaginação fértil. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Criador, não do planeta Terra. Ele é aquele que estabeleceu o universo. E o universo cabe aqui na palma de suas mãos, e uma expressão um tanto que antropomórfica, no sentido da gente compreender um pouco melhor essa questão de Deus. Minha gente, creia. E hoje posicione-se em Deus e ministre no seu vale de ossos secos, dizendo: eu creio, alguma coisa vai mudar. Pelo poder que é na palavra de Cristo Jesus. Profetiza. Seu casamento está uma dificuldade, digo: meu casamento vai ser uma bênção. Eu quero abençoar o meu esposo. Eu quero abençoar a minha esposa. Seus filhos estão dando trabalho, alguém está dizendo assim: vão virar marginais, não vão ser nada na vida. Você vai dizer: não, serão excelentes profissionais, serão pessoas cheias do Espírito. Não acolha essas palavras. Diga: vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, vai ser uma mãe abençoadora, vai ser um servo e uma serva do Senhor. O seu trabalho está num momento difícil, alguém está dizendo assim: vai ter demissão, todo mundo vai ser mandado embora. Você diz assim: o Senhor vai abençoar essa empresa, o Senhor vai abrir uma porta e essa empresa vai prosperar. Eu vou dizer um negócio aqui para vocês: por causa de você, por causa da sua postura, Deus, além de lhe abençoar, abençoará outros. Veja, Paulo está dizendo assim: olha, além das prisões estarem contribuindo aqui para que eu compartilhe o Evangelho com os guardas do palácio, as minhas prisões estão também contribuindo para que os irmãos tenham mais coragem de compartilhar a fé. Deixa eu falar, a sua luta ou a sua postura dentro dessa luta, dessa dificuldade, vai fazer com que não só você, mas que as pessoas à sua volta desfrutem de bênçãos da parte de Deus. Então, tenha mais ousadia no Espírito. Hoje, quando você for para o seu trabalho, já chegue lá abençoando, dizendo assim: Senhor, eu abençoo esse lugar. Essa empresa não vai fechar. Eu abençoo o meu patrão. O Senhor vai dar sabedoria para ele. Pai, ele não te conhece, mas o Senhor vai instruí-lo e ele vai ser um homem abençoado. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo. Para de falar mal da cidade que você mora, do bairro que você mora, mas abençoe. Libere uma palavra de bênção. Quando eu vim para Brighton, e eu estou concluindo o nosso devocional, alguém dizia: pastor, igreja não dá certo em Brighton. Não vai funcionar. Outras já abriram, já fechou. Olha, aquela cidade é um problema. Mas eu vim para cá, eu e minha esposa, com o coração movido. Essa cidade
essa cidade vai ser uma bênção para as nossas vidas. Esse é o lugar do nosso propósito. O Senhor nos favorecerá aqui. O Senhor nos permitirá abençoar pessoas aqui. O Senhor nos prosperará aqui. Minha gente, passaram-se agora quase que 12 anos. E como Deus tem nos favorecido. Mas sabe por quê? Porque nós decidimos acreditar que não há cenário adverso que Deus não pode mudar. Nós decidimos crer que não há problemas que Deus não pode resolver. Fato é, às vezes a nossa fé balança, às vezes a nossa fragilidade humana faz a gente refletir e pensar, será que vai dar? Mas fato é também que em todas as coisas, que maravilha, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Vamos orar? Eu quero agradecer a Deus com vocês. Orar para quê, pastor? Para que o Senhor nos dê ousadia para nós usarmos a nossa fé e crermos que não há cenário que Ele não possa transformar. Você vai agora, enquanto nessa oração, apresentar qual é o seu vale de ossos secos, qual é o seu drama. Você vai dizer, Senhor, eu ministro. Essa situação vai mudar. Esse cenário vai mudar. Esse problema será resolvido. O Senhor me dá graça. E enquanto o problema não é resolvido, não murmure, não reclame, creia. Deus está no controle. Vamos orar? Jesus, quero te agradecer por cada um dos teus filhos que nos acompanham nesse devocional. Hoje é segunda-feira, 1º de março, e talvez alguns aqui estão sendo, de certa forma, assolapados pelos problemas da existência. Alguns com dificuldades na área da saúde, alguns com dificuldades na questão familiar, alguns com dificuldades na área profissional, na área financeira, econômica. Mas independente das dificuldades que nós possamos estar enfrentando, nós cremos nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor pode mudar cenários, que o Senhor pode abrir portas onde não há porta, e que nesse ano de crise, de sequidão, de pandemias e etc., o Senhor pode fazer com que favor seja gerado sobre nós. Mais do que isso, Pai, eu quero ministrar sobre os teus filhos. Portas se abrindo no meio da crise. Eu quero profetizar sobre gente que está nos acompanhando nessa manhã de 1º de março de 2021. Gente que vai receber bênçãos abundantes da sua parte no tempo de crise. Para que fique evidente e claro para quem veja que não foi resultado de obra humana, mas foi as suas mãos agindo ao nosso favor. Senhor, eu tenho projetos aqui no meu coração. Eu tenho desejos na minha alma que eu sei que na perspectiva humana pode ser que não sejam concretizados pela sua grande dimensão. Mas, Pai, eu coloco todos eles diante do Senhor, porque eu sei que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor faz. Eu sei que aquilo que foge do meu alcance jamais fugirá ao seu alcance. Eu sei que aquilo que foge das minhas possibilidades, em absoluto, não fugirá do seu campo de ação. Ó Pai, é por isso que eu quero colocar todos esses sonhos, projetos e objetivos nas suas mãos. E eu creio que 2021, ao contrário de todos os prognósticos, será um ano de bênçãos, será um ano de fartura, será um ano de colheitas abundantes da sua parte. Eu creio em centenas de pessoas sendo alcançadas pela tua palavra já a partir desse ano. Eu creio em dezenas de famílias sendo transformadas. Eu creio no Senhor fazendo coisas extraordinárias nessa cidade, para a glória e louvor do seu nome. Amém. Minha gente, Deus te abençoe, viu? Eu estou dizendo alguém dizendo eu creio. Diga aí, então eu creio, eu acredito. Use a sua fé. Talvez a questão é só usar a fé. Use a sua fé. Ministre sobre esse ambiente de crise. O Senhor te favorecerá. Gente, são 7h47, hoje é dia 1º de março. Eu vou me despedindo de vocês. Amanhã eu vou estar aqui, 7 da manhã, compartilhando com vocês uma palavra aqui no texto de Filipenses. Depois você pensa nesse texto aqui de hoje, Filipenses capítulo 1, dos versos 12 a 14. Não deixe de acompanhar os nossos devocionais, de compartilhar na sua rede social, de mandar para alguém que talvez não pôde participar conosco aqui. Eu dou bom dia para Fátima. Tânia, Deus lhe bendiga, buenos dias. A Tânia, que é parte aí do nosso ministério hispano. Deus te abençoe de uma forma especial. Eu me parece que eu vi o meu amigo pastor Miltinho por aqui. Se ele estiver por aqui, pastor Miltinho do Quarteto Alfa, lá de Osasco, São Paulo. Muito bom dia, meu amigo. Deus te abençoe. É um presente tê-lo por aqui. Enfim, todos vocês que estão nos acompanhando nesta manhã. Evinha, Deus abençoe sua vida, sua casa. O meu
compadre Elder Paulo, Deus te abençoe. Talvez indo para o trabalho agora, posto que são 7h48. Deus abençoe todos vocês, minha gente. O meu bom dia. Olha, hoje é segunda-feira, nós temos curso bíblico logo mais à noite. Não deixe de participar, estamos estudando aí segunda carta de São Paulo à igreja de Corinto. Tem sido uma bênção, tá bom? Os estudos são pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom, a partir das 8 da noite, horário aqui do Reino Unido, 5 horas da tarde do Brasil. Vocês todos são muito bem-vindos a participar conosco e crescer na compreensão da boa palavra de Deus. Que essa segunda-feira seja maravilhosa. Olha, Deus abençoe seu trabalho, te guarde de todo mal e até amanhã. Manda um monte de coraçãozinho pra gente se despedir. Eu vou deixando meu abraço virtual para cada um de vocês. Good morning, buenos dias, bom dia, favor de Deus te alcance. Comece esse dia dizendo assim: Senhor, eu decidi crer. Eu decidi acreditar que o Senhor vai fazer alguma coisa por mim. E já vá no seu carro ouvindo louvor. Se você está em casa, já liga o seu som aí, vai ouvir uma canção de adoração a Deus e vá ministrando. Eu creio, eu abençoo, eu profetizo pela autoridade que há no nome de Jesus. Favor se estabelecerá sobre a sua vida. Então, nosso próximo encontro. Deus abençoe, muito bom dia. 7h49. Espero aqui amanhã, 7 da manhã. Deus abençoe.